Olá, tudo bem? Essa apresentação irá falar sobre o projeto de iniciação científica intitulado Caracterização de fibras de carbono visando a aplicação do critério de falha de Tsai-Wu. Apresentaremos hoje eu, Enzo Mendonça Oliveira, bolsista PIBIC-UFV de 2020 a 2021, e a Bárbara do Couto Bousada, que é voluntária no projeto. Nós dois somos alunos de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Viçosa. Quem nos auxiliou com a elaboração do projeto foi o nosso professor orientador Alexandre Martins Reis, que é professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFV. Bom, para começar, a gente precisa entender que a fibra de carbono é um material compósito, ou seja, ela possui combinação de materiais que têm propriedades diferentes, que é muito utilizado nas tecnologias modernas, porque a gente consegue combinações incomuns de propriedades que não encontramos, por exemplo, nas ligas metálicas convencionais. E por esse motivo, os materiais compostos entraram em ascensão, já que a gente consegue misturar materiais e tornar eles extremamente leves e resistentes. Um exemplo disso é como mostrado na figura é o Boeing 787, em que 50% da sua estrutura é feita de fibra de carbono, que hoje em dia é o compósito mais encontrado na indústria. Eu e Enzo fomos membros da equipe Skywards UFVO de Aerodesign, que é uma equipe que visa projetar e construir aeronaves radiocontroladas de pequeno porte. E enquanto a gente estava na equipe, a gente percebeu a falta de dados relacionados à fibra de carbono bidirecional, que é o principal material encontrado nas estruturas da aeronave. E além disso, a gente não conseguia usar os dados que vinham pelo fabricante, pois não visavam o nosso método de construção. E daí a gente resolveu fazer esses ensaios para a gente mesmo ter esses resultados da resistência da fibra de carbono e poder aplicar dentro do nosso protótipo. Através dessa ideia, a gente começou a pontuar nossos objetivos, o qual, em geral, foi a obtenção de características mecânicas das fibras de carbono, visando a aplicação do critério de falha de Tsai-Wu em dimensionamentos estruturais, e se dividiu em objetivos específicos, os quais são a construção de corpos de prova uniformes e de boa qualidade, a realização de ensaios mecânicos com fibras orientadas a 0,45 graus, a fim de obter as propriedades de resistências desejadas, e aplicar o critério de falha analiticamente e numericamente. Agora eu vou falar um pouco sobre o critério de falha que a gente utilizou, que nada mais é que uma forma equacional de prever a falha de um material a partir das tensões que estão atuando nele. Existem vários critérios específicos para compósitos, e escolhemos justamente o Tsai-Wu para esse trabalho porque ele é generalista, ou seja, independente da forma dos esforços na sua estrutura, ele pode ser aplicado diretamente. E além disso, segundo as referências bibliográficas, ele é o mais preciso e fornece previsões excelentes quando comparado a resultados de testes. Então, a nossa pesquisa se baseou em conseguir as variáveis da equação dele, que estão relacionadas às propriedades do material que usamos, que foi a fibra de carbono bidirecional. O xt e yc, que são as propriedades de tração, a gente conseguiu através do ensaio uniaxial de tração, e o S, que é a propriedade de cisalhamento, a gente conseguiu através do ensaio de cisalhamento por tração a 45 graus. E o XC e YC são propriedades de compressão, que na falta de ensaios específicos foram descobertos aplicando a equação em um estado de tensões que conhecemos e isolando essas variáveis. O primeiro passo para a gente conseguir fazer esses ensaios é a fabricação dos corpos de prova, que começa através da organização dos materiais, preparação dos tecidos de desmolde, que são o PIL-PLY, papel perfurado e TNT, a preparação do tecido de fibra de carbono, a manipulação da resina epóxi, a disposição das camadas, a aplicação da resina epóxi nessas camadas de fibra de carbono, a ajuste da posição no saco a vácuo para que diminua bolhas de ar, a cura a vácuo por 7 dias,
a retirada dos tecidos de desmolde e, por fim, o corte dos corpos de prova. Os ensaios foram realizados no laboratório de embalagens, na máquina de ensaios que tem lá, que é essa mostrada na figura, e foi necessário instalar uma célula de carga de 30 kN para que houvesse força suficiente para romper as fibras. Os parâmetros de ensaio, como velocidade e regra de parada, foram os mesmos para ambos os ensaios, e durante esses ensaios a gente teve que tomar alguns cuidados, como o aperto das garras para não esmagar o material e também no alinhamento dos corpos de prova em relação à máquina, para não gerar tensões de flexão indesejáveis. Com o ensaio uniaxial de tração, obtemos a tensão de resistência à tração do material, que foi de 364,9 MPa. E para conseguir ela, nós pegamos a média de todos os picos do gráfico tensão-deformação, que pode ser visto à direita do slide. Olhando esse gráfico, nós vemos que ele teve uma zona de acomodação antes da região linear elástica do material muito grande. E isso aconteceu provavelmente por algum erro na fixação do material na garra. E isso por causa disso tudo que tivemos uma dispersão no formato das curvas. Mas os picos, que são a tensão de resistência, eles não tiveram uma dispersão muito grande. Então, por isso, nós consideramos os resultados como válidos e continuamos com as nossas análises. E olhando os corpos de prova, pós-ensaio e também observando eles durante o ensaio, nós vimos que eles falharam catastroficamente e em múltiplos lugares, que está de acordo com o comportamento frágil que era esperado. Na imagem a gente pode ver isso, que apenas um corpo de prova falhou em um local, todos os outros falharam em no mínimo 2 locais. Já no segundo ensaio, que foi o de cisalhamento por tração a 45 graus, que se diferencia do primeiro só pela orientação das fibras na hora de tracionar o material, a dispersão foi muito menor. E para conseguir essa tensão de cisalhamento, basta dividir a tensão máxima encontrada, que é a média dos picos de novo nesse gráfico à direita, e o disso por 2, que resultou em 47,8 MPa. E analisando os corpos de prova após o ensaio e a realização do ensaio em si, nós podemos ver que eles falharam de forma progressiva, diferente do que aconteceu antes, que falharam catastroficamente, do nada. Nesse caso, eles foram falhando com o tempo, e por isso teve um grande alongamento do material. E o seu comportamento foi semelhante ao dos materiais dúcteis, como os metais, por exemplo. Agora, com todos os ensaios realizados e em mão de todos os dados que precisamos, nós exemplificamos 2 dimensionamentos estruturais de componentes do protótipo da equipe Skywards do ano de 2021, que foram a longarina, que é esse componente que passa pela asa inteira que está embaixo, que dá rigidez para a asa, e também o trem de pouso, que é o componente que suporta as cargas de pouso. A longarina ela foi dimensionada analiticamente, aplicando a equação que está na tela, que já foi substituída todas as variáveis de resistência na própria equação de Tsai-Wu e também já foi simplificada. Já o trem de pouso ele foi dimensionado com software de simulação numérica, utilizando os próprios dados dos ensaios. E os ambos dimensionamentos eles resultaram em geometrias condizentes e de acordo com a experiência da equipe, tanto de construção como de projeto. E por fim, podemos concluir que os objetivos nossos foram cumpridos, já que nós conseguimos obter as propriedades desejadas e aplicá-las em dimensionamentos estruturais. A metodologia também se provou confiável e pode ser utilizada para obter propriedades de outros compósitos fibrosos. E em trabalhos futuros, nós sugerimos a realização de ensaio de compressão, que são um pouco mais complexos e trabalhosos de serem feitos do que os vistos nesse trabalho, e também realização de ensaio dos componentes estruturais analisados, para termos uma comprovação prática da validade do critério de Tsai-Wu. Bom, esse é o nosso projeto de pesquisa, e muito obrigado para todos que nos assistiram, obrigado também para o nosso orientador Alexandre, e obrigado à CNPq pelo incentivo.